Pai, opera na vida dele, operando, mas eu estava aí, Pai, 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 abençoa Deus, Pai, que foi entrar Pai, meu Deus, eu queria falar com a minha amiga, Pai. Não vou te programar, porque vai trazer tempo de Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos dar continuidade aqui. Nossa matéria, né? O culto que Abraão presta ao Deus Todo-Poderoso. Ou o culto ao Deus Todo-Poderoso que Abraão prestou para Deus. Eu disse para os irmãos semana passada que o culto de Abraão começa quando Deus chama ele à prova e pede o seu filho Isaque, que é o melhor, que tinha Ismael também como sacrifício. Tá? O culto de Abraão começou quando Deus pediu o Isaque em holocausto. Esse pediu o Isaque em holocausto é que Deus está pedindo um sacrifício. O sacrifício de Isaque. No que tange é uma aprovação. O texto que nós já conhecemos vai revelar para nós a fidelidade de Abraão em relação a este culto. Então Abraão está disposto a entregar o seu melhor. Abraão está disposto a entregar o seu Isaque. Tá? O Isaque. Eu disse para os irmãos que quando Deus chama Abraão, ele morava nas terras dos filisteus, em um lugar chamado Gera. Gera até o Moriá daria aproximadamente 3 dias de viagem, cerca de 60 quilômetros. Então Deus chama Abraão a partir de Gera, tá? Aí aqui eu falei para os irmãos que esse culto de Abraão vai se manifestar alguns elementos que é importantíssimo nós conhecermos e sabermos. Porque o capítulo 22 de Gênesis, o contexto desse capítulo 22, é Deus pedindo Isaque em sacrifício. Só que é o holocausto. Então o holocausto já revela para nós que é o modelo de culto ao Deus. Então o que tinha nesse culto? Comecei falando semana passada. O que não tinha e o que tinha nesse culto. Abraão está disposto a ir, a levar ao Isaque até o holocausto do Moriá, ou até o Moriá para oferecer o holocausto, e ele vai sem duvidar. Ele vai sem dúvida, sem vacilação, sem segurança, sem certeza. Ele vai convicto. Ele vai crendo em Deus. Então a primeira coisa que a gente está destacando aqui é que não tinha dúvida, tá? Porque eu expliquei semana passada, não vou ficar mexendo muito, só para recapitular. Eu não tinha dúvida. Outro elemento, ó, aí eu coloquei o significado dúvida, tal. Aqui. A dúvida nos põe em perigo. Pedro começou a afundar. A dúvida sempre leva o homem a declinar. Se nós nos alimentarmos da dúvida, a dúvida morreremos afogados no mar da vida, isto é, a nossa vida. Então, um dos perigos de quem se aproxima de Deus é a dúvida. A dúvida é terrível. A dúvida não deixa o profeta entregar a mensagem. A dúvida, o pregador ele fica cocheando qual mensagem eu vou pregar, porque ele não sabe.
fica duvidando. A dúvida nos atrapalha até entendermos a voz de Deus. Então, um perigo. Aí Tiago fala sobre isso aqui, ó. Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Palavra aqui, ó. Tiago falou aqui, peça, ó, sem duvidar. Porque aquele que duvida, tal. A palavra é isso aqui, ó, duvidando. Diacrinomenos. Essa palavra é muito rica. Etimologicamente vem de dia, através de crino, julgar, decidir. Literalmente significa dividindo em duas opiniões, ou oscilando entre duas decisões. É o que Tiago está falando. O homem que ele duvida, ele fica oscilando entre duas decisões. É o que eu estou acabando de falar aqui. Se Deus te dá uma mensagem e você tiver dúvida pertinente àquilo que Deus está falando, você fica oscilando. Será que é Deus ou será que é carne? Será que é Deus ou é a voz do eu? A dúvida tem esse poder. Tiago descreve um homem que oscila entre quem não crê, entre confiar e desconfiar. É como se a sua mente fosse partida em dois pensamentos. É isso aqui. Porque quando nós recebemos a revelação de Deus, até ela chegar nesse corpo, ela passa pelo Espírito. Porque o Espírito do homem está preparado para ouvir Deus falar. O Espírito do homem está preparado para receber as revelações de Deus. Mas, se a minha carne, se a minha vida terrena estiver inclinada para a carne, eu vou ter dúvida. Porque eu não vou crer. Eu vou ficar duvidando. Aí vem aqui, ó. Mente como se fosse partida em dois pensamentos. Aí vem a dúvida, tá? É isso aqui. É como as ondas do mar, semelhante à onda do mar. A palavra está aqui em grego, o termo Cludon significa onda agitada, mar revolto, especialmente sob o efeito do vento. Tiago escolheu essa imagem porque o mar, quando agitado, não tem estabilidade própria. Ele é movido por forças externas, o vento. Assim como um homem que duvida é movido por circunstâncias, sentimentos e opiniões. A dúvida me faz, dependendo da circunstância, a meu camarada, a circunstância dele, ele não está orando. Por ele não estar orando, às vezes ele não vigia, vem sentimentos estranhos, ele dá opinião alheia. Aí quando Deus traz para a revelação, ele manifesta como a onda do mar. Ele não tem uma estabilidade, não tem força para passar aquilo que Deus quer que ele passe. Então isso aqui envolvido no contexto que eu estou dizendo aqui, no culto é perigoso. Porque quando você vem para o culto cheio de dúvida, você fica inseguro daquilo que Deus está falando com você, seja através de um louvor, seja através de um testemunho, seja através de uma saudação, seja através da liturgia do culto que se presta para Deus. Se esse elemento aqui, chamado dúvida, se manifestar, muita gente fica oscilando e com isso perde de receber as bênçãos daquele culto. Impelida e agitado, ó, é o grego aqui, dois verbos descrevem o mesmo movimento. Ser movido pelo vento, ser lançado de um lado para o outro. A ideia é instabilidade constante. O homem que duvida nunca se firma e é jogado de um pensamento a outro, de uma emoção a outra. É isso aqui. Essa dúvida aqui tem muito a ver com os crentes que ficam oscilando no meio do povo de Deus. Uma hora ele está cheio de convicção de Deus, mas simultaneamente qualquer vento, qualquer situação, ele fica fraco na fé,
Aí os irmãos, uma hora está firme, outra hora está fraco. Tá? E paz, os irmãos, nós estamos vendo esse contexto. A dúvida. A onda do mar simboliza o homem inconstante, sem âncora, sem direção. Vai conforme o vento sopra. Tem um monte de gente vivendo assim. Gente que está na igreja, mas por causa da dúvida, a pessoa fica que nem segue o tiroteio. Não sabe nada. Ó. Fica sem direção. E tem muitas pessoas que estão no contexto do evangelho que está sem direção. Não sabe mais, tá? Qual é a vontade de Deus para a sua vida. Por causa da dúvida, tá? Sem estabilidade. Nunca permanece no mesmo lugar. Isso aqui é sério. Porque eu estou falando de liturgia de culto. E o culto não limita-se a apenas 4 paredes. A minha vida, de acordo com Paulo em Romanos, a minha vida, né, é um culto a Deus, sacrifício vivo. Meu culto a Deus, eu tenho que ter essa estabilidade. Hoje nós estamos vivendo um contexto que de forma, parece que não é de forma direta, mas é adulto. A pessoa fica pulando de igreja em igreja. Por quê? A igreja de fulano de tal, não combina comigo, os irmãos lá é frio. Na verdade, isso não é igreja. Pode ser a pessoa. Nunca permanece no mesmo lugar. São pessoas que ficam mudando para lá e para cá. Isto é, dentro do contexto que eu estou falando. Agora, se você estiver numa igreja que eles não preservam a Bíblia, sai fora mesmo. Agora, este homem aqui, é um homem sem direção, é um homem sem estabilidade e sem controle, e reage aos ventos, que é a circunstância. Tem gente que já perdeu o controle de tudo por causa da dúvida. Estou falando aqui da dúvida, tá? Tiago está mostrando que a dúvida torna a alma como um mar em tempestade, agitado, sem paz e sem descanso. Tem gente que está vivendo isso aqui, por causa da dúvida. Então a dúvida não é só insegurança, a dúvida não é só oscilação. A dúvida é eu perder a direção, é eu perder a estabilidade e eu ficar sem controle diante das situações. E uma vez, eu ficar agitado com qualquer probleminha. Se eu confio no Deus que eu sirvo, é lógico, tem vento. Tem gente que fala assim, Deus não vai te dar prova além que você não suporta. Pior que Deus dá além do que nós imaginamos. Paulo fala sobre isso. Eles tiram para ajudar o outro. Deus sabe o seu limite. Quer ver um exemplo? Israel é para entrar no território de Canaã, só que tem Jericó. A ordem de Deus é o seguinte: Josué, você vai pedir o povo. Estava onde? Estava em Gilgal. De Gilgal até Jericó é 4 quilômetros. 4 quilômetros. Indo. Mas voltando dá 4. Então, indo e vindo, 8 quilômetros. Eles tinham que andar. Só que eles tinham que dar, por dia, uma volta na muralha de Jericó. E era um dia inteiro, a Bíblia diz, para ele dar uma volta. Só que a Bíblia diz que Deus estabeleceu para ele dar 13 voltas. Porque na última, na sexta volta, eles tinham, na sétima volta, ele tinha que dar mais 6 voltas. E tinha que gritar ainda. Ou tirava força, não, porque era um dia inteiro para eles rodear a muralha. Agora, em um só dia eles vão dar 6 voltas e vai ter que gritar ainda. Aí Deus não tem como fazer isso. Na ordem humana não tem, mas Deus sabe os nossos limites. Então, o cristão ele tem que saber. Deus, às vezes, ele permite uma coisinha a mais. Tá? A fé é o leme que dá a direção. A dúvida é o vento que desgoverna o barco.
Então, todas as vezes que você tem fé diante da situação que você está vivendo, você consegue vencer essa dificuldade. Agora, se a dúvida entrar, é perigoso demais. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? Vamos lá. Outra coisa, isso aqui eu já mostrei para os irmãos lá no texto que Abraão revela, isso tudo é revelado na vida de Abraão. Não tinha incredulidade. Abraão, ele não foi incrédulo quando Deus convida ele para ir para o culto. E olha que o culto é um culto que Deus está convidando Abraão, e a proposta de Deus para Abraão dá para ele pensar, porque ele vai ter 3 dias para pensar se ele vai fazer para Deus aquilo que Deus pediu ou não. Só que em momento algum Abraão ele oscilou, ficou incrédulo. Não, ele acredita. Então o que é incredulidade aqui? A palavra grega é apistia. Tá? Apistia é incredulidade, é falta de fé, descrença, infidelidade. Um dos motivos de Jesus não fazer milagre em Nazaré foi a incredulidade do povo e dos seus irmãos. Está aqui, ó, Mateus 3:28. Fala da incredulidade. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer nenhum milagre ou maravilha por causa da incredulidade do povo dos seus irmãos. Ou seja, Jesus está em Nazaré e não pode fazer maravilha ali por causa da incredulidade. Então tem muita gente que não consegue viver o extraordinário de Deus, sinais e maravilhas, porque é pessoas incrédulas, tá aí. Anda com a Bíblia, mas não crê na Bíblia. A gente vê aí esse lugar aí que a gente passa. Tem gente que não acredita mais no que a palavra de Deus pode fazer, as profecias liberadas do culto. Tem profecias, seja Deus mandando, seja através da palavra. Eu tenho que acreditar. Às vezes o camarada está enfermo, você vai receber a cura em nome do camarada. Não acredito. Então eu tenho que acreditar. Nesse culto de Abraão não tinha incredulidade. Aí tem aqui, eu sei, alguns problemas que aconteceram com os incrédulos. Os 10 espias fez o povo murmurar no deserto por causa da incredulidade. Aqui, ó. Era 12, só que 10 não acreditou no que Deus havia falado, que a terra era para eles tomar. Quando ele começou a ver gigante, a incredulidade tomou conta dele. E a incredulidade é terrível, porque a incredulidade é o contrário da fé, é uma descrença. E uma vez que os cristãos, uma vez eu tinha fé, e a minha fé começa a decair, eu começo a entrar em estado de apostasia. E quando eu começo a entrar em estado de apostasia, eu se torno incrédulo. Tá? Por isso tem muita gente desviada aí que você vai pregar para eles. E era pregador, tá? Eles, não acredito nesse aqui mais não. Porque ele entrou no estado de apostasia e virou as costas para a fé, e agora essa palavra que manifestou na vida dele. A infidelidade de Deus gera isso aqui. Todos os infiéis não vai crer em Deus como é para crer, porque ele está com problema espiritual. É isso. É porque aí entra a questão da ciência, porque é a falta de fé. Às vezes a pessoa vai pela razão, e a fé é o contrário da razão. Quando você estuda muito assunto e cria uma definição daquele assunto dentro da sua mente, a sua razão começa a dar mais, você começa a dar mais credibilidade à sua razão do que na Bíblia. Porque a Bíblia é para as coisas de Deus, quando você estuda. A Bíblia é para quem tem fé, não é para quem é filósofo, é doutorista, que não é para quem tem fé. Porque a Bíblia vai falar de coisas que a minha cabeça fala assim, misericórdia, que é coisas extraordinárias. A Bíblia mostra coisas extraordinárias.
Por exemplo, há uma briga aí que eles brigam, o peixe que engoliu Jonas. A ciência diz que é impossível um homem sobreviver 3 dias e 3 noites comendo peixe. Só que Jonas estava vivo. Ainda que ele compare o ventre do peixe como o inferno, lá no capítulo 2 ele fala isso. Mas ele sobreviveu, para eles é impossível isso. Imagina se a Bíblia falasse para nós que foi um lambari que engolisse Jonas. Sabe o que é lambari, né, meu? Porque já pensou? Aí que nós íamos ficar mais doidos, mas eu acredito na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é extraordinária. Então o cara que estuda muito e ora pouco, ele fica com defeito. Todo mundo que estuda muito e ora pouco, ele fica com defeito espiritual. E a tendência é isso aqui, ó. É a infidelidade entrar e a incredulidade se manifestar. E ele se torna incrédulo. Hoje não era para existir, porque quem tem fé é o crente que tem fé. Quando a Bíblia fala de apostasia é um sinal que acontece no meio do povo de Deus. Então nós estamos vendo muitas pessoas que se apostataram da fé, mas não foram embora. Tem uns que se apostatam, vira as costas para a igreja, faz tatuagem, pinta e borda. Se o camarada bebia, ele vai fazer o que o diabo gosta mesmo. Por quê? Ele foi embora, deixou o diabo entrar. Agora tem gente que está dentro da casa de Deus, que ele está em um estágio de apostasia, a incredulidade dele é extrema. Você sabia disso? Não estou mentindo não. Olha Tomé. Tomé era contado, um dos discípulos que andava com Jesus. 3 anos e meio andando com Jesus. Viu Jesus andar sobre o mar, ele estava lá. Viu Jesus multiplicar pães e peixes. Viu ressurreições. Tipo, filho da viúva de Naim. E um monte de gente, coisa acontecer que talvez a gente nunca vai ver. Coisa extraordinária. Cego, ver, paralítico. Irmão, se nós vermos com nossos olhos nenhum culto desse que a gente celebra para Deus, se a gente vê um camarada levantado da cadeira de roda, que a gente conhece, que tem gente que é mentira. Mas se você vê que é Deus mesmo, você não dorme aquele dia, você fica pasmo. Meu Deus. Uma coisa que a Bíblia que acontece. Se a gente vê um culto, Jesus batizar com o Espírito Santo, igual antigamente, porque igual antigamente, a pessoa ficava embriagada de poder, a pessoa ia para casa, ia trabalhar, meu Deus, a pessoa ficava, se falasse de Jesus para ele bradava. Hoje o batismo do Espírito Santo, o camarada ele fala línguas estranhas que acabou, só fala na outra festa. Falou na festa aqui, só no outro ano, esquece. Também que aqui tem festa quase o ano todo, então ele vai falar, todas as festas ele vai falar. Mas se deixar, meu, porque incredulidade. Tomé era assim. Tomé andava com Jesus, mas Maria Madalena chega e fala, os discípulos, ele vive, eu vi ele. Tomé não acredito não. Tomé falou isso, está escrito. Não. Aí sabe o que Tomé fala? Maria, eu só acredito se eu ver aonde eu vi lá no Calvário, onde os cravos furaram sua mão e aonde a luz entrou. Só acredito se eu ver o buraco dos cravos, das mãos e aonde a luz entrou. Quando ele acabou de parar, Jesus atravessou a parede, colocou a mão na cara de Tomé. Tomé tomou um susto. E ainda estava pensando que era um fantasma. Tá? O homem era tão ruim que pensava que era um fantasma. Aí Jesus, fantasma não faz isso não, me dá um pedaço de cu. Começou a comer na frente de Tomé, dos discípulos lá. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Por quê? A incredulidade é terrível. Então, no culto, aonde a incredulidade se manifesta, é possível que muitas das pessoas que estão tendo a incredulidade nesse culto não possam vivenciar o extraordinário de Deus no que tange as maravilhas. Tá? Porque qual é a proposta de Deus? Quando a gente cultuamos a Ele, fazer coisas extraordinárias. O propósito de Deus é fazer coisas assim.
para a igreja glorificar a Ele. Então, o culto de Abraão é um culto que não tinha incredulidade. Tem mais? Tem. Não tinha medo. Palavra aqui, ó. Palavra medo em grego, isso aqui é o grego. Phobos. Phobos. Abraão não foi dominado pelo medo, mesmo sabendo que deveria sacrificar o seu filho. O medo é o contrário da confiança. E no Moriá havia plena confiança no caráter de Deus. Ou seja, ele não teve medo. Você sabia que um dos problemas do nosso culto, porque esse medo aqui, eu tenho que entender duas verdades pertinentes ao medo. Tem um medo que glorifica a Deus e um medo que não glorifica a Deus. Qual é o medo que glorifica a Deus? É quando eu tenho medo de pecar. É quando eu estou vendo uma situação que pode me levar ao pecado e eu sinto medo daquilo e corro daquilo. Esse medo glorifica a Deus. Agora, o medo, quando Deus diz para mim, faz isso, eu vou fazer nada. Aí entra o medo e entra o eu. Porque você começa a alimentar o medo, aí o seu eu fala. Eu estou falando do culto. Suponhamos que você está no culto, aí Deus fala para você, ora para aquele irmão que está com câncer ali, e está terminal, está usando até peruca. Você nem sabe, mas Deus está te revelando. Ele está usando até peruca, está no estado terminal, o médico já desenganou ele, deu 3 vezes para ele morrer, mas eu estou te falando aqui agora, que eu estou curando ele agora. Meu irmão, se você não tiver a confiança no Deus que está te falando, o medo entra. E juntamente com o medo aparece o eu. Porque o eu não quer glorificar a Deus. O eu quer glorificar o homem. Então o eu vai dizer o seguinte: se eu falar, esse camarada está usando peruca, que eu não tiver com peruca, eu estou lascado. O eu. Os irmãos vão rir da minha cara. E se ele não tiver com nada de câncer por coisa da minha mente? Eu vou mostrar isso aqui lá. Eu vou mostrar aqui. Mas é a confiança, né? A confiança em Deus. Mas depois eu vou mostrar com mais detalhe que tinha nesse livro. Então, esse Abraão, quando Deus está falando, me dá o seu único filho Isaque, a quem tu amas, e ofereça a mim em holocausto em um dos montes que eu te mostrarei. Ele não teve medo. Ele não ficou com medo, porque eu vou mostrar daqui a pouco o que vai se manifestar na vida dele, que é o contrário do medo. Tá? Agora nós temos que tomar muito cuidado, que parece bobagem isso aqui, mas o medo, todos os momentos quer nos parar. A gente olha muito para Golias, né? O gigante Golias, mas o primeiro gigante ali não era Golias, era o medo. Ninguém conseguiu vencer o medo a não ser Davi. Sabia disso? Quando Golias gritava, o medo chegava primeiro e todo mundo escondia na sua tenda. Aí quando apareceu um que confia no Deus de Israel, ele venceu o medo. Que é o primeiro gigante que tem que ser vencido. O medo. E eu falei para os irmãos, nas aulas passadas, que a Bíblia nos dá a receita para nós vencermos o medo. As 5 virtudes para vencer o medo. Primeira virtude para vencer o medo, o amor. Tá? Porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Ou seja, esse amor ali é o amor em nível de ágape. É o amor que é avaliado pelo sacrifício. Amor sacrificial. Esse amor é se manifestado no nível de sacrifício. Segunda receita para me vencer o medo: o sangue de Jesus. Porque em Hebreus está escrito, né? Tendo ousadia, e o contrário do medo é ousadia. Através do sangue para entrar no santo. Então, a ousadia vem através do sangue.
Então, o segundo elemento, segunda virtude, a segunda receita para vencer o medo é ter o sangue de Jesus na vida e valorizar o sangue de Jesus. Terceira coisa para vencer o medo é olhar para Jesus, como Pedro olhou. Antes de ele estava olhando para Jesus. Quando você olha para Jesus, você vence o medo. Aí depois vem, para vencer o medo, a oração. Orar, a oração me faz vencer o medo. Quando o crente está orando muito, ele faz coisas que até ele duvida na carne. Aí você vê o irmão quando está debaixo de oração, depois que passa aquilo tudo, uns anos depois, aí você conversa com ele para você ver, rapaz, aquilo ali foi Deus. Eu também orava, para fazer aquilo eu tinha que orar. O camarada descer do púlpito, pegar o camarada na mão assim, um paralítico, você vê o camarada e puxar ele anda, e o camarada andar. Isso aí, meu irmão, é o nome de Jesus e uma comunhão com Deus para fazer isso. Vai na carne, a carne fala, meu irmão, esse camarada não vai andar. A carne vai falar com você, esse camarada não vai andar. Aí você já começa a ficar esmorecido. Aí você diz, Deus, o que eu estou arrumando? Então, é isso aqui, ó. Tem que orar e ser cheio do Espírito Santo. O quinto elemento para vencer o medo é ser cheio do Espírito Santo. Então, Abraão, em momento algum, no capítulo 22, se manifestou medo neste culto. Ele tem confiança no Deus que está lhe pedindo Isaac. Ele confia no caráter de Deus. Sabe quem é Deus? Por isso que ele vai ser chamado de amigo de Deus. Quando você sabe quem é Deus, irmão, a história muda, tá? Aí vem aqui o texto. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac. Isso, ó. Aí, Hebreu. Pela fé, eu vou explicar isso aqui, ó. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac. Significado do medo: terror, pavor, hesitação diante do que é desconhecido. Todas as vezes que você vai fazer algo que você não conhece, você vai querer sair fora. Quando eu falo em questão de fé, porque a gente está acostumado, nós, com a liturgia do culto, aquilo. Agora, um dia que Deus decide fazer um negócio para espantar o bairro, porque Deus costuma, não é direto não, para espantar a região da Serra, porque tem culto que não fica aqui não, irmão. Tem culto que vai ser propagado em tudo quanto é canto. Rapaz, eu fiquei sabendo que está tendo um culto lá. Lá em Balneário Carapebus, que Deus está bradando na terra. Sabia que acontece isso? Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus numa igrejinha. Era literalmente uma garagem. Como eu aceitei Jesus? Era literalmente uma garagem. Era isso aqui, ó. Mas naquela igreja Deus estrondava. E o barulho dos estrondos de Deus estava chegando longe. Vinha gente de outras regiões para saber que Deus estava fazendo naquela igreja. Porque tem culto que é o culto que Deus vai bradar, é o culto que Deus vai marcar a história. Então, nesse culto, eu preciso entender que esse culto, para Deus ser glorificado, o medo tem que ser vencido. Medo é pavor, é terror, hesitação diante do que é desconhecido. Lição: o medo paralisa. O medo paralisa. O medo paralisa. Olha quem prega, ou melhor, quem não está muito acostumado a pregar. Vamos ouvir o irmão pregar. Ele estudou a Bíblia o dia todo. Não é mentira não. Ele estudou a Bíblia, tirou um período de oração. O irmão fez tudo que era para fazer. Só que ele não tem uma experiência ainda. Vamos ouvir o irmão pregando. Ó. Tem uns que aparecem ao vivo, eu já vi. Aí o irmão falou para mim: esse irmão está escrevendo de poder. Eu falei: poder? Ele não tem experiência. Fica assim, ó.
Tremendo mesmo. Por quê? O medo, ele nos paralisa. A garganta seca. Você dá uma vontade de beber água. Você nunca teve na vida. A mão soa. Fica gelada, pô. O coração. O irmão fica. Por isso que há um treinamento, irmão. O camarada que todo mundo tem que passar pela igreja local. E os irmãos, quando percebe que o irmão ele é inexperiente, tem que apoiar, porque vai vir erro. Mas é errando que vai melhorar, não. Tá? Quando eu era novo convertido, acabei de ser batizado. Aí as igrejas tinham isso, e eu não concordava, eu falava, ó, quem ser batizado já se prepara para deixar uma palavra no culto à noite. Eu fiquei lendo a Bíblia o dia todo. Depois do batismo, nem comi, jejuei. Só que eu não tinha experiência, o que hoje eu tenho. Marquei o versículo, falei, vou falar de Jesus com esse versículo. Só que eu não tinha marca-texto, tinha nada. Aí eu fui para a igreja com o dedão. Ó, o dedo, irmão. No versículo para me ler. Quando o irmão falou, vamos ouvir o nosso jovem Lidomar falando de Jesus, eu tirei o dedo para pegar o microfone, já era. Quem disse que eu acho o versículo mais? Eu não era acostumado com Bíblia. Ninguém me ensinou que tinha que marcar um texto. Falei, irmão, fui sincero, falei, irmãos, eu li a Bíblia o dia todo, mas nem sei onde eu li. Vi marcado aqui, ó. Com o dedo marcado. Os irmãos me deu oportunidade de pegar o microfone, tirar o dedo, perdi e foi tudo. Os irmãos olharam assim para mim, uns queriam dar risada. O meu pastor, não, fala alguma coisa aí. Falei, vamos orar, porque o recurso é esse. Comecei a orar. Aí depois daquilo eu falei, opa, oi irmão, o que vocês fazem? Marca o texto, o que é isso? Compra aqui esse negocinho e tá? Aí tudo que eu li eu estava fazendo diferente. 2 anos de crente. Agora eu vou fazer diferente. 1 ano e meio. Eu vou comprar uma agenda. Tudo que eu leio eu vou escrever. Aí eu comecei a ler a Bíblia toda. Escrevendo. Nem entendia nada. Nem sabia o que era concordância, nem sabia, comecei a escrever. Aí começou a entrar na cabeça algumas coisas. Aí eu comecei a orar, jejuar para Deus, me dar sabedoria na palavra. Aí um dia me chamaram para me pregar. Aí eu comecei a pregar na igreja, Deus fazia algumas coisas. Né? Não era aquilo também, aquele pregador. Alguém está lá um dia e viu eu pregando, achou que eu era pregador, me convidou para pregar na festa. Ei, irmão. Você está rindo porque não é com vocês. Eu fiquei, eu achei que era brincadeira, ó. Vai ter a festa dos jovens e você vai pregar lá. Falei, mas pastor, eu não sei pregar não. Não, mas eu vi você pregando ali. Falei, aquilo é o calor da emoção, rapaz, do ambiente. Rapaz, eu estudo a Bíblia, mas você vai pregar. Ei, eu ia para o meu pastor na época. Ô, rapaz, faz um esboço aí para mim, essa menina não quer esboço. Lia, não entrava nada na mente. Preguei. Depois que eu preguei lá, Deus foi abrindo as portas. Aí eu fui lá, eu não sou bobo, eu comecei a estudar mais. Mas o medo, ele faz isso. O medo, não é? Isso não aparece só no novo pregador, numa pessoa não experiente. Parece também. O medo aqui é um sinal bom também. O medo também é um sinal bom. Eu tenho quase 24 anos que eu estou pregando. Não sou velho não. Tem quase 24 anos que eu estou pregando. Eu comecei a pregar com os 13 anos de idade. Deixa eu falar uma verdade para os irmãos. Ainda hoje minha garganta seca. Ainda hoje minha mão gela. Você tem algumas habilidades para sair fora disso. Isso significa dizer que eu sou totalmente dependente de Deus. O dia que essas coisas saírem da nossa vida, é perigoso. Porque você já acha que já está, ó. Então, quando essas coisas se manifestam, o medo bom se manifesta,
É porque a sua dependência de Deus continua ainda ativa. Agora eu tenho que tomar cuidado com o medo negativo. Conta-se com um pregador aí, ele virou e falou: bom, vamos ouvir o fulano de tal pregando. Tinha uma porta lateral. Aí ele veio caminhando, saudou os irmãos, fecha os olhos para a gente orar, daqui a pouco eu prego. Quando o irmão fechou os olhos, nunca mais voltou na igreja, naquela igreja. O medo faz isso. O medo paralisa, mas também faz correr. Mas a fé anda, de madrugada. O medo paralisa, mas a fé anda de madrugada. Porque aqui tem a ver com Abraão de madrugada. Abraão não esperou o sol nascer para obedecer. Levantou-se de madrugada. Isso aqui é interessante. Então isso aqui são os elementos que Abraão não tinha aqui, 5 virtudes para vencer o medo: o amor, o sangue de Jesus, olhar para Jesus, oração, ser cheio do Espírito Santo. Se eu tivesse 5 elementos, eu consigo vencer o medo, né? Principalmente aqui, dentre esses elementos, olha o que o Espírito de Deus faz, o Espírito Santo substitui a vida derrotada por uma vida vitoriosa, mudados pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus consegue, o homem cheio do Espírito Santo, ele consegue. Você viu em você, rapaz, esse irmãozinho aí, mas na mão de Deus ele vira um negócio extraordinário. Porque o Espírito de Deus ele tem as capacidades. Ele pega o camarada que não é e faz ser. O escravo liberta, o ignorante sábio, o enfermo ele cura, o triste ele alegra, o desesperado ele prepara, o despreparado ele prepara, o vazio o vazio fica cheio, o fraco fica forte. O que é isso? É um dos elementos. Quando você está cheio do Espírito Santo, você consegue vencer o medo. Então vamos lá. Outra coisa que Abraão não tinha nesse culto, no capítulo 22, falando do Pentateuco. Abraão não negociou com Deus. Ele não argumentou, nem pediu explicações, apenas obedeceu, dizendo: eis-me aqui. Atitude de prontidão. Ele não fica negociando com Deus. O que é negociar com Deus aqui? Ficar argumentando, pedindo a Deus explicações. Por que disso? Para que isso? Não sei para que isso tudo. Não tem culto que tem gente que fica assim, irmão. Quando Deus manda você fazer ato profético, quando é Deus. E ato profético é bíblico, irmão. Ato profético é bíblico. Um dia Deus falou comigo, eu falei: Deus, faz que eu vou fazer. E Deus fez. Porque ato profético não é virar doutrina. Porque tem gente que, se Deus falar, Deus dá a direção. Não é doutrina, é um ato profético. Deus manda fazer um negócio aqui que a gente é acostumado a ver. E Deus começa a fazer. Aí tem irmão que tem aquele sentimento que vai funcionar direto. Não vai. É um ato profético. Deus colocar, pastor desceu, irmão, eu quero 7 varões aqui de Deus. Aí fica 7 homens aqui, 7 ungidos de Deus ali. Aí o pastor fala: esses 7 irmãos aqui, vocês estão vendo eles, mas Jesus está na frente deles aqui, vocês não viram o que vai acontecer. E 7 irmãos começaram a orar, Jesus batizar com o Espírito Santo, curar. Aí fez isso no domingo. Aí na segunda, no outro dia, vai querer fazer a mesma coisa para ver o que vai acontecer. Não acontece não. Porque ato profético é coisa que Deus faz assim, Aí tem gente que quer criar doutrina em cima disso. Aí Deus não vai fazer mais. Aí vai ficar frustrado. Então, esse negócio de Deus falar e eu ficar argumentando, pedindo a Deus explicação, isso não funciona não, amigo. No culto eu tenho que entender que o culto que eu estou prestando para Deus, ele é o centro da minha adoração. E eu preciso estar atento ao que Ele vai me pedir. Já que eu estou falando aqui quando eu era novo com Ele, não sei se eu falei isso aqui,
não tinha experiência com Deus, mas eu ouvia Deus falar. Eu não tinha experiência. Experiência assim, né? A gente nunca tem, porque Deus, Ele é Deus que se manifesta de várias formas. Aí um dia eu estava sentado assim, ó, à lateral do banco da mocidade. Estava sentado assim. O Espírito de Deus gritou no meu ouvido e falou: corra na igreja. Eu falei: que doideira é essa, rapaz? Isso aí não é Deus, não, correr na igreja. Por que eu fiz isso? Aí esse negócio de pedir Deus argumento, falei: Deus, me dá sinal. Me dá, se for o Senhor mesmo. Deus não falou nada assim. Só que a voz gritou terceira vez na minha vida, na minha mente: corra na igreja. Falei. Aí eu comecei a ficar acomodado. Olha como Deus faz. Eu saí do banco da mocidade, fui para a porta. Quando eu estou na porta, eu lembro até hoje. Na época era Diácono Adriano, hoje ele é pastor, está lá em Portugal. Deus tomou a boca do Adriano para falar: homem, eu não pedi você para ir porque temes. Ó, eu já tinha falado comigo, sério. Não levou nada. Mesmo Deus falando 4 vezes quase. Aí veio um varão, não sei de onde aquele varão saiu. Ele me deu um empurrão. Isso é mistério, coisa de Deus. Ele bateu a mão nas minhas costas, quando eu pensei que ele já estava correndo na igreja. Os irmãos contam que quando eu começava a correr na igreja, diz que Deus via como relâmpago, fogo passava assim. Jesus começou a batizar jovens e adolescentes na época. Aí eu entendi essa verdade. Quando Deus manda, se é Deus que está falando, eu não preciso ficar argumentando, eu não preciso ficar negociando com Deus, né? Esse negócio do Jacó, ficar negociando. Ó Deus, é o Senhor mesmo? Eu só vou fazer se o Senhor me mostrar um anjo ali na porta. E se Deus não quiser mostrar, Ele é soberano, irmão. Deus, eu só vou fazer isso aqui se o Senhor levantar aquela irmã ali, ó. E se Deus não quiser levantar a irmã? Por isso que o culto de Abraão é um culto que ele não vai voltar para o mesmo lugar. Por quê? É um culto que não tem negociação. É um culto que ele está dizendo: eis-me aqui. Ele já sabe a proposta. Quando você sabe a proposta de Deus, você não precisa ficar fazendo corpo mole, querendo uma explicação de Deus. Só dizer: eis-me aqui, faça, e Deus será glorificado. Se é Deus, olha o significado de negociação: tentativa de barganhar com Deus, ajustar o mandamento as conveniências. Tem gente que quer, não, Deus, se for assim, tem gente que não tem nem moral para falar: se for assim, Deus, vai dar certo. Se for desse jeito, eu acredito. Só que Deus, ele vai na contramão da razão. Então esse culto que Abraão está apresentando para Deus não tem negociação. Lição: no Moriá o culto não é de troca, mas é de entrega. Deus não está pedindo uma troca, Deus está pedindo para ele entregar o tempo melhor. Aí tem gente que fica querendo negociar com Deus aquilo que não dá para negociar. E culto, quantas vezes eu já ouvi pessoas orando, né? Senhor, hoje eu só vou te adorar, Senhor. Se o Senhor fizer isso, me dá um sinal. Aí tem gente que fica: vou colocar Deus na parede. Coloca não. O adorador não pergunta por quê, apenas responde: eis-me aqui. Não tem esse negócio de ficar negociando com Deus, não. Culto a Deus, você não fica perguntando por quê, apenas eis-me aqui. Deus gosta disso. Se você ficar perguntando muito, daqui a pouco você não faz nada. Agora, quando você faz eis-me aqui, Deus vai ser glorificado. Então, esse culto não havia uma negociação. É Isaac: Senhor, tem 25 anos que eu esperei essa promessa. Agora para seguir. Não existe isso. Ele está dizendo para Deus: eis-me aqui, estou pronto.
interferência humana. Esse culto aqui me chama a atenção, porque não havia interferência humana. Esse culto aqui não é tipo esses cultos que nós celebramos para Deus, não. Que o irmão está dirigindo o culto aqui, toda hora chega uma cartinha. É a oportunidade fulana. É a oportunidade ciclana. Isso é interferência humana, tá, irmão? Eu acredito que o irmão que está dirigindo o culto, ele orou para estar ali. Ele jejuou para estar ali. Ele pediu a Deus a direção. Aí, está aqui, ó. Ainda mais festividade. 50 cantores. Mas os cantores só vêm em festa. Culto normal não vem, não. 70 irmãos para dar saudação. E 5 minutos também esquece. Quem foi convidado para pregar aquele dia ali, dependendo da denominação, ele não prega. Porque tem gente que vai. Onde eu fui pregar na igreja, que eu fiquei quase 20 anos, o das saudades me chamou para me pregar. Aí vai dar uma oportunidade dos irmãos para lembrar do velho tempo. Aí, irmão, você é muita coisa, irmão. Tem irmão que vai dar saudação, não. Tem irmão que vai pregar mais do que o pregador. Então, o dirigente tem que... Agora, quando você está dirigindo o culto e chega essa oportunidade plana, vamos ouvir Bertão. Ó, tem que ouvir lá. Uma vez eu estava dirigindo o culto, meu pastor já dorme no Senhor, homem de Deus. E eu orei, jejuei, eu fazia isso, mas dirigi o culto. Estou dirigindo o culto de carro, rapaz. Aí ele bateu no meu ombro. E Domar, tem que ouvir o ciclo de oração. Falei, fica ligado aí, pastor, você está me desligando aqui. Falei, fica ligadinho aí, o senhor está desligado. Aí ele sentou, ficou ligado. Quando eu dei a oportunidade que eu devia dar, Deus manifestou a glória. Depois de 2 vezes, de 2 pessoas que Deus tinha me orientado, que eu ouvi o ciclo de oração, a glória de Deus se manifestou. Mas se eu desse a oportunidade de oração na hora que ele me pediu, ia matar o culto. E tem uns matados que matam culto aí, irmão. É os irmãos que jogam água no fogo. Então nós temos que tomar cuidado. O culto não pode ter interferência humana. Nem um servo amigo ou conselho externo esteve presente. Abraão não levou o terceiro, é ele, Isaac e Deus. Disse Abraão aos seus moços: ficai aqui e eu e o rapaz iremos até ali adorar. Não tinha interferência. Significado: influência de terceiros, distrações, ruídos externos, não tinha. O problema é isso aqui, ó. Às vezes Deus fala um negócio com você, você quer pedir opinião que não tem visão. Às vezes Deus fala algo com você, você quer pegar e, mano, fica distraído. Fazer o que o fulano fez e vai dar certo. Nem sempre. Vocês vão entender isso aqui? Não pode haver interferência humana quando o culto é para Deus. Deus tem que ser adorado, Deus tem que ser cultuado. Há sacrifícios que só podem ser oferecidos quando se está a sós com Deus, tá, irmão? Tem coisas que no coletivo você não resolve. Tem coisas que é só você e Deus. Tem coisas que você não vai levar ninguém, é só você e Deus. E deixa eu te falar uma verdade. Nesse mistério, só você e Deus, Deus vai falar coisas que não fala para ninguém. Quando você aprende o segredo de estar a sós com Deus, você vence isso aqui, ó. Influência de terceiros, palpites externos, pessoas falando, ó. Quando você aprende a estar em secreto com Deus, vozes externas não te atrapalham mais, porque Deus vai te dar uma experiência extraordinária. Então esse culto de Abraão não tinha esses elementos aqui. Agora nós vamos ver o que tinha no culto, para me falar aqui, ó. O que tinha no culto, estou falando no capítulo 22 de Gênesis. Está subindo para o Moriá, mas é o culto que Deus que está indo. Olha o culto, ele mora, eu disse para os irmãos,
que Abraão morava em Gera. Gera, pelo texto ali, é caminho de 3 dias até Moriá, 60 quilômetros. Isso é, eles vão subir monte e descer vale. Antes de Abraão chegar lá no Moriá, Abraão vai levar isso aqui, ó. E que tinha nesse culto aqui de Abraão? Tinha lenha. Lenha partida, tá? Gênesis 22, 3 revela isso aqui, ó. Eu vou mostrar isso aqui. E fendeu aqui é partir. Fendeu lenha para o holocausto. Lenha, para quem não sabe, é o combustível do fogo. Sem lenha, o fogo se apaga, de acordo com o provérbio. Lenha aqui, na mensagem aplicada, é oração. Oração é o combustível para mim permanecer aceso diante de Deus. Aí tem os textos aqui, mas vamos ver aqui, ó. A lenha partida, o combustível da entrega e da oração. Gênesis capítulo 22, versículo 3 diz que Abraão, ele está saindo da sua tenda em direção a Moriá, mas antes dele ir, ele partiu a lenha. Ele está levando lenhas partidas lá. Ele não vai partir lenha lá no Moriá, ele parte antes. Fendeu a lenha para o holocausto, ou seja, a preparação antes da adoração. Sabe qual é o problema nosso, irmão? É que a gente vem para o culto para adorar, mas estamos despreparados para adorar. A gente só adora se fulano de tal cantar o hino do nosso gosto, achando que o culto é para nós. Tem gente, essa irmã cantou esse hino da harpa, não dá certo. O culto não é para nós, o culto é para Deus. Eu já tenho que vir da minha casa preparado para me adorar. E se faltar energia, irmão? Ainda tão acostumado com microfone, playback, que os irmãos que tocam, às vezes os irmãos ficam até com raiva, porque eles não tocam na igreja, só playback. E se acabar a energia? E se faltar energia no culto? Será que o culto continua fervoroso? Lá no Subacão, lá onde é que eu morava, lá quando acabava a energia, aí o povo pegava. Os irmãos tinham medo de escuro, depois eu fiquei sabendo. Porque lá era um breu. Tudo escuro. Oh, glória, aleluia! Oh, louvado seja Deus! Os irmãos começaram a glorificar. Quando voltava a luz, calava a boca. Acabou, não estou entendendo esses irmãos. Imagina se no culto que eu estou prestando para Deus, porque tem gente que é fogo puro, isso aqui na mão, tá aí? Meu irmão, tem gente que quando pega o microfone ele se transforma. Vai que o microfone é aquela varinha de condom, né? Pegou, mudou. Aquelas varinhas lá das feiticeiras lá. Então, antes de subir ao monte, antes de levantar o cutelo, antes de qualquer gesto dramático, há uma cena silenciosa. Ó. Por quê? Nesse culto eu vou mostrar na frente, haverá esse elemento aqui chamado cutelo, haverá um monte de elementos, mas antes de tudo isso, Abraão faz algo em silêncio, que ninguém vê. Ele fendeu lenha. Todo mundo vê Abraão, né, amarrando Isaac, mas ninguém vê Abraão fendendo lenha para o holocausto. Essa palavra holocausto aqui é o culto. Abraão parte a lenha, ele não improvisa, ele não leva galho solto, ele prepara cuidadosamente o material que sustentará o fogo do sacrifício, porque antes de tudo que eu vou fazer para Deus, eu preciso ter um secreto com Deus. Antes
de eu vir falar em público o que Deus colocou no meu coração, até porque eu vou falar o que Deus colocou no meu coração. Então, para mim entender o que Deus colocou no meu coração, eu preciso partir lenha. Partir lenha é orar. Orar. Pedaços. A lenha é o combustível do fogo, o que mantém a chama acesa. A lenha é o combustível. Sem lenha o holocausto seria impossível. A Bíblia interpreta isso assim, ó: sem lenha o fogo se apaga. Assim é a vida espiritual. O fogo representa o Espírito Santo. E a oração também. A lenha, o fogo é o Espírito Santo. A lenha representa a nossa devoção. A minha vida de devoção. Vida de devoção é uma vida dedicada a Deus. Todo dia eu tenho que orar. Quando eu aprendo que a minha vida com Deus, eu preciso gastar tempo todos os dias envolvido na oração com Deus, eu vou melhorar. Se não houver lenha, não haverá fogo. Se não houver devoção, não haverá presença. Se não houver entrega, não haverá avivamento. Às vezes, já percebeu, nós queremos que Deus faça algo extraordinário, mas nós não estamos nos entregando nada para Deus, no culto. Eu quero que Deus hoje batiza com o Espírito Santo. Eu quero convidar os irmãos, por quem quer ser batizado? Aí você convida os mortos para ser batizado com o Espírito Santo. O menino veio com o celular, mandando mensagem para a namorada. Não quer ser batizado com o Espírito Santo. Porque se não houver entrega, não haverá avivamento. Se não houver lenha, não haverá fogo. Se não houver oração. Só que Abraão está saindo da casa dele com oração, irmão. Casa. Fogo que ele está saindo, a lenha que ele está trazendo, tanto a lenha quanto o fogo, ele está saindo da casa dele. Porque essa linguagem que nós usamos, eu vou para o culto para receber, uma linguagem nossa. Porque culto não é receber, culto é entrega. É Deus que, pela sua infinita misericórdia, dependendo do culto que eu estou prestando para Ele, Ele vai liberar bênçãos extraordinárias para a minha vida. O culto que eu estou celebrando para Deus, haverá milagres, livramentos, portas abertas, cura, salvação, libertação. Haverá infinitas coisas da parte de Deus. Mas Deus não é obrigado a fazer nada, porque o culto é eu que estou prestando para Deus. Eu tenho que ter prazer em celebrar esse culto para Deus. Mas eu preciso levar lenha. A lenha partida aponta para a oração sem cessar. Lenha partida não é pedaço único. É lenha multiplicada, dividida, preparada, pedaço por pedaço. Do mesmo modo, a oração sem cessar não é um momento, mas uma constância. Não é um gesto único, mas uma repetição. Tem que ter mania de orar. Essa repetição. A gente gosta de comer, né? Todo dia a gente tem que comer. Imagina se a gente colocar na mente, todo dia eu tenho que orar. Você fica sem comer um dia. E tem gente, eu conheci um camarada que ele veio da roça. Ele era acostumado a almoçar no máximo 10 horas. Era o costume dele. Trabalhava comigo ali, ó. Nós trabalhávamos ali na Celó. De repente, agarrou o serviço, o pessoal falou, o carregado falou, ó, nós vamos sair daqui para almoçar meio-dia, vai uma equipe 11 horas e depois vai nós, porque não dá não. O menino desmaiou. Ninguém sabia. Ele desmaiou, mas por que você está desmaiando por causa de gás? Aconteceu alguma coisa? Eu estou com fome. Estou acostumado a almoçar todo dia 10 horas. Só que 11 horas, até 11 horas eu seguro. Agora no meio-dia eu nunca almocei. Toda minha vida eu almocei meio-dia. Ele era acostumado a almoçar todo aquele horário. Passou um pouquinho e desmaiou. A nossa vida tem que ser assim, irmão. Eu tenho que repetir a minha vida de oração todos os dias. Todos os dias eu tenho que orar. No mínimo 1 hora por dia, para vencer a carne. Porque isso é padrão e entra na lei de Cristo. Jesus vira para os seus discípulos e fala: vocês não conseguem velar 1 hora comigo? Então, no mínimo, para me vencer a minha carne,
é 1 hora de oração por dia. Agora, se eu quero ver coisas, né, mistérios, coisas profundas acontecer, eu já tenho que aumentar o nível de oração. Tá? Eu estou para te dizer, para você ver o extraordinário de Deus, você tem que passar das 3 horas de oração por dia. Estou falando sério. Para você ver o extraordinário de Deus, você tem que orar no mínimo aí 4 horas por dia, no mínimo. E é difícil, né? Não é impossível, mas tudo é legal. Estou falando assim, você vir para a igreja e você conseguir ter uma percepção do que Deus quer fazer, tem que parar de dar bom dia, boa tarde, boa noite para Deus. Aí tem que orar. Experimenta para você ver. Experimenta pelo menos aí nessas férias que vai ter no final do ano. Experimenta, eu vou tirar um período de oração melhor com Deus, para você ver o que vai acontecer. Deus manifesta. Não é um gesto único, mas uma repetição. Não é uma troca grande, mas muitos pedaços pequenos ao longo do dia. Isso significa dizer, esse orar sem cessar, às vezes não significa dizer que você vai ficar também 10 horas de olhar. Pô, é possível, mas você toda hora, em todo momento, você está ligado em Deus e viver uma prática de falar com Deus. Está lavando vasilha, vem um negócio, você já começa a falar com Deus ali. Em oração. Andando. A lei a partida lembra. Humildade. Quando você ora, Deus te dá humildade. Dependência, é o que eu falei aqui, dependência. Quando você ora, você fica humilde. Dependência. Sabe o que é dependência? É você falar para Deus, Deus, se o Senhor não estiver comigo nesse culto, nem sei o que eu vou arrumar aqui. Se o Senhor não for comigo, Senhor, eu vou passar, a igreja vai se passar vergonha, eu vou passar vergonha. Dependência é eu reconhecer que eu não posso e Deus pode. Por mais que eu me preparei todos os recursos possíveis. Agora, preparar o altar é comigo, mas quem vai mandar fogo é Deus. Eu não consigo mandar fogo. Porque tem gente que acha que o pregador prepara o altar e manda fogo. Preparar o altar é para o pregador. Agora, quem manda fogo é Deus. Então, eu tenho que entender que eu sou totalmente dependente de Deus. E essa dependência, ela se manifesta quando eu aprendo o que é partir lenha. Humildade, rendimento. Eu tenho que me render diante da soberania de Deus. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Que nós estamos pregando, achando que nós vamos fazer alguma coisa. Ah, meu irmão, não fazemos nada. Eu tenho que me render. Esse rendimento aqui é eu diminuir e entender que a grandeza pertence a Deus. Quebrantamento. Quebrantamento tem que ver com o espírito, a alma, a emoção, minha vontade. Tem que estar quebrantado. E o quebrantamento me faz chorar. Tem gente que não consegue chorar na presença de Deus. Rapaz, esse dia eu preguei uma mensagem na igreja ali, sobre o Calvário, que eu carreguei cruz. Faltou rolar no chão. Tinha gente assim. E Deus falou, olha, se a mensagem do Calvário não faz ficar quebrantado, a outra faz. Então o crente ele tem que ter quebrantamento diante de Deus. Agora tinha fogo também. Tinha lenha? Tinha. Mas tinha fogo para queimar a lenha. Gênesis 22, 6. E ele tomou o fogo. No versículo 6 diz: e ele tomou o fogo. Essa ideia de que Abraão tomou o fogo, percebe-se que ele não está acendendo fogo lá no holocausto, lá em cima não. Ele tomou fogo, isto é, tomar o fogo aqui é trazer fogo para o lugar do culto. E o fogo se manifesta mais uma vez no versículo 7. O filho, que é o Isaac, diz: eis aqui o fogo. Opa! Abraão, ele está indo para o Moriá levando fogo. Ele não vai acender fogo no Moriá. Porque o problema de muitos de nós, vou mostrar isso aqui, saiu de Gera com fogo.
Não sei se foi em candeia ou em tocha, mas já saiu de casa com fogo. Conseguiu manter o fogo aceso, mesmo passando em montes e vales, aponta para o fervor de espírito. Ou seja, ele sai de Gera, o caminho do Moriá, 3 dias subindo e descendo, e ele não deixou o fogo apagar. Isso aqui é interessante, porque ele consegue manter o fogo aceso até o local que Deus ia mostrar para ele. Aqui, ó, o fogo, o fervor que se carrega e não se perde, é o fervor. Ele não, ele tomou fogo. Abraão não subiu um monte esperando que o fogo caísse do céu. O lugar de Elias cai. Mas aqui em Abraão, ele já sai de casa levando fogo. Eu não sei se ele leva tocha acesa, se ele leva pavio, lâmpada, não sei. Só sei que ele conseguiu chegar no lugar do culto com o fogo aceso. Ele tomou fogo de casa. Em outras palavras, ele não dependeu do fogo do ambiente. Ele não dependeu do fogo de outros. Ele não esperou o fogo vir. Ele já estava carregando. Qual é o problema nosso? Eu vou para a igreja. Tem gente que vem para a igreja pior do que pinguim. Picolé de gravata, geladeira de terra. Vem para o culto do morto. Aí ele espera fogo, sabe de quem? Do pregador. Mas aí, o outro que vem lá, hoje quem vai pregar? Quem vai pregar é o pastor fulano. Ele é fogo puro, então vou receber fogo dele. Fica defendendo. Ou vem para o ambiente, a igreja. A igreja lá esqueci aqui o bairro, né? Qual é esse bairro aqui? Vou lá para Balneário de Carapebus, para a igreja do pastor Alessandro. A igreja lá é fogo puro. Eu não vou nem ir. Ele vem dependendo do fogo do ambiente. Só que Abraão, ele já sabe, independente do ambiente que ele vai, ele já traz fogo. É o culto. Independente do ambiente que eu vou entrar, o ambiente pode ser de geladeira. Eu já tenho fogo, não depende de ninguém para me acender. Pregador vai pregar, cantor vai cantar, não preciso, porque tem gente que está precisando do fogo dos outros para ele pegar fogo. Agora Abraão, não, ele já tem fogo para queimar, já estava carregando fogo. Princípios espirituais: quem vive pelo Espírito não espera o culto pegar fogo, ele carrega, ele chega carregado de fogo. Quem vive pelo Espírito não fica, meu Deus, meu Deus, usa o irmão para me ser cheio. Não. Quem vive pelo Espírito não espera o culto pegar fogo. Pelo contrário, ele já chega carregando fogo. E esses irmãos aqui são diferenciados. Por quê? Eles não estão aí, se o pessoal não vai dar glória, eles dão glória. Ele não depende do ambiente para ser cheio, ele já carrega fogo. Imagina se eu aprendo essa liturgia do culto de Abraão e todas as vezes que eu vim para o culto, eu já trago fogo da minha casa. O pastor, o pregador vai olhar assim: rapaz, o irmão está pegando fogo. Parece que é bobeira, mas os demônios, os espíritos malignos, eles sabem quando o crente traz fogo da tua casa. Nessa rua, você traz fogo de casa, a rua que você passa já vem pegando fogo. Esses camaradas doidos aí, doidão, aonde você está passando está pegando fogo. Por quê? Você está trazendo fogo de casa. Olha o que Isaac fala para ele: eis aqui o fogo. O fogo era perceptível. Abraão tomou fogo, mas quem está vendo fogo é o filho dele, tá? O fogo não era invisível, o fogo era visível. Isaac olhou e disse: eis aqui o fogo. Ou seja, o fogo era visível.
não era simbólico, não era metafórico, não era abstrato, era tão real que a próxima geração enxergou assim ao fogo espiritual. Está entendendo? Quem tem fogo, irmão, de Deus, ele não consegue ficar escondido. Quem tem fogo de Deus, até as crianças veem isso. Você já viu o culto que as crianças ficam prestando atenção? É o culto de quem está pegando fogo. Fogo escondido não transforma. Fogo apagado não testemunha. Fogo verdadeiro é notado até pelas crianças. Até crianças. Quando vê alguém pegando fogo, ele fala: Isaac aqui. Quando Isaac não era uma criança, assim como saiu de Gera com fogo. Quem tem fogo verdadeiro não perde no caminho. Abraão saiu de Gera com fogo. Não sabemos se era candeia, braseiro ou tocha, mas sabemos uma coisa: o homem que anda com Deus não começa a jornada apagado. Ele manteve fogo aceso na planície, ele manteve fogo aceso nos montes, ele manteve fogo aceso nos vales. Porque tem gente que é fogo puro nos montes, quando vai para o vale, acabou fogo. Nota: o verdadeiro fervor não depende do terreno, depende da fonte. Tem gente que é fogo puro aqui, ó, nos montes, nos dias altos da vida dele. Ei, irmão, tem gente que quando está dando tudo certo para ele, ele é fogo puro. Agora aqui nós temos que entender: tem gente que consegue só pegar fogo no vale, e tem outros que só conseguem pegar fogo no monte. Tem gente que é só pensa quando o negócio está bem, tudo certo para ele. Quando está empregado, quando está com dinheiro sobrando, quando as contas estão em dia. Ei, irmão, até a paz do Senhor dele parece estar em virtude. Pai do Senhor, irmão, aleluia! Deus é bom, Deus é maravilhoso. Fala até línguas estranhas, que é os dias altos. Agora, quando ele cai nos dias baixos, Pai do Senhor, irmão, amém. Só assim, amém. Como é que você está, irmão? Tudo bom? Ou não? Uma prova aí, só Deus. Agora tem gente que é só, se Deus tirar ele daqui, ó, e jogar ele para aqui, ele desvia, tá? Tem gente, se Deus tirar ele do vale e colocar no monte, um dia ele desvia. Você sabe que tem gente no nosso meio, se Deus dá uma bicicleta dessa aí, motorizada para ele, ele acha que ele está com a Kawasaki. Ele está com aquela. Ele acha que ele já está. Meu Deus. Tem gente que vai ter que andar. E olha lá, tem uns irmãos que se Deus dá uma bicicletinha dessa motorizada aí, aí que ele doida. Ele vai ter que andar com aquelas bicicletinhas. Duas pedaladas e a corrente cai. Até Jesus voltar, por quê? Para não desviar. Porque aqui no vale, nos dias baixos, ele ora, ele jejua, ele é fervoroso. Se ele partir para os dias maus, então Deus já sabe quem é o crente, tá? Então aqui, ó, Abraão carregando fogo, ele passa nos montes e passa nos vales, mas não deixou o fogo apagar. Tem fogo em cima, mas tem fogo embaixo. Tem fogo quando tudo está dando bom para ele, mas tem fogo também quando tudo está dando ruim. Tem fogo quando os dias são dias de vitória, o irmão está alegre, tudo que ele faz dá certo, todo o projeto dele parece que Deus aprovou. Ele está com fogo aceso, mas também tem fogo nos dias ruins da nossa vida. Gera ponto de partida, mas o fogo permaneceu o mesmo. Tem gente que começou com fogo, já viu? Só que no finalzinho que é para botar o fogo ficar mais, ele não está deixando o fogo apagar. É aquela história da igreja de Sardes. Tem nome que vive, mas está morto. O que é ter nome que vive e está morto? Fogo do passado e apagado no presente. E muita gente vivendo isso.
O fogo aponta para o fervor do Espírito. Romanos aqui, ó. Paulo diz: sede fervorosos no Espírito. Fervor é fogo interior, é fogo interno. Não é emocionalismo, mas chama contínua. Assim como Abraão carregou fogo, guardou fogo, protegeu fogo e manteve. Porque Abraão não está só carregando fogo. Carregar fogo é uma coisa, proteger o fogo que é difícil. Aí, carregar fogo é uma coisa, guardar o fogo que é difícil. Proteger o fogo é piorou. Manter o fogo aceso é difícil. Tem gente que não é negado. Você vê assim, ó, rapaz, o irmão está carregando fogo. Daqui 10 anos eu quero ver se aquele fogo ele conseguiu manter, guardar, proteger. Porque tem um monte de coisa para apagar o fogo de Deus na nossa vida. Tá? Nota, o crente fervoroso não deixa nada apagar. Ó, o crente fervoroso não deixa nada apagar o que Deus acendeu. Nem a distância, nem a luta, nem vale, nem demônio, nem circunstância. A distância aqui está falando do tempo. Então, se eu aprendo que eu tenho que manter o fogo aceso, não interessa a distância que eu vou estar, o fogo vai permanecer aceso. Porque tem uma turma que é engraçada, já viram? Ele sai do Brasil, vai para Portugal e já apaga o fogo. Vai para os Estados Unidos, apaga o fogo. Tem gente que não precisa ir para o país, não. Tem gente que está indo aqui, ó, aqui perto, já está apagando fogo. Mas quem aprende o segredo de ser fervoroso, a distância não apaga o fogo, a luta não apaga o fogo, o vale não apaga o fogo, demônios não apagam o fogo, circunstâncias não apagam o fogo. Essa circunstância aqui, ó, falando dos montes dos vales, dias bons e dias ruins. Outra coisa, vou terminar isso hoje, hein? Tinha glória a Deus nesse culto. O culto que Abraão estava servindo a Deus, tinha glória a Deus. Romanos capítulo 4, versículo 20. E Abraão, não duvidando da promessa por incredulidade, foi fortificado da fé, dando glória a Deus. Ó, é um culto que Abraão está saindo de casa, indo para o Moriá e está dando glória a Deus. Aqui é interessante. Ele já sai de casa com o propósito de dar glórias a Deus. Esse da glória a Deus aqui é adoração. O que é glória? É fama adquirida por obra realizada. Tá? Todas as vezes que você dá glória a Deus, você está dizendo que Deus, Ele merece. Deus, Ele é digno. Porque você entende que Deus trabalha. Dai glória a Deus que lhe é devido ao seu nome. Então, Davi está dizendo que Deus, o Senhor, pertence à glória devida. Então, se tem uma coisa que eu devo a Deus, é dar glória a Ele. Então, eu creio que não dá glória a Deus deve a Deus. Né? Aí deixa eu falar uma verdade aqui para os irmãos. Nós convivemos com os crentes que querem as coisas do seu jeito. Às vezes o pregador está pregando e ele não entende isso. O pregador, irmão, levanta a tua mão, vamos glorificar a Deus. Aí tem irmão que fica incomodado. Ainda mais essa turma que vem dessas igrejas, né? Essas igrejas aí, que eu não vou nem falar o nome, essas igrejas que não podem dar glória a Deus. Aí vem dessas igrejas. Não sei para que isso tudo. Para mim dar glória a Deus, eu tenho que sentir para me dar glória a Deus. Agora, vou te falar, o crente ruim vai sentir o quê para dar glória a Deus? O crente ruim não sente nada não. O crente ele tem que dar glória a Deus para sentir. Não é esperar. Eu tenho que sentir para me dar glória a Deus. O crente ruim vai sentir o quê, meu irmão? Não sente. Então eu entendo o seguinte: glória a Deus é devida. Se eu devo a Deus, eu vou dar.
Então, já que o pastor, o pregador, alguém que está lá na frente, está falando, irmão, levanta a mão, glorifica. Nem que seja na carne, eu vou dar glória a Deus. Não é que Deus muda a minha história. Eu não estou pecando, eu estou glorificando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, quando eu estou dando glória a Deus, eu estou dizendo que Deus está trabalhando. Se é fama adquirida por obra realizada, eu estou dizendo que Deus está trabalhando em prol da minha vida. Aí eu coloquei os textos aqui, ó. Toda vez que você dá glória a Deus, você reconhece que Deus trabalha em prol da tua vida. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha em favor daqueles que por Ele esperam. Jesus também disse: meu Pai trabalha até agora, eu também. Ó, Deus na expressão Jeová tem ferramenta de trabalho. Isso que eu já ensinei aos irmãos. Toda vez que você dá glória a Deus no ambiente de culto, a glória é reconhecida. A glória é reconhecer o Deus que trabalha pelo seu povo. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Por quê? Porque cada obra de Deus gera uma nova expressão. Ó, cada obra de Deus gera uma nova expressão da sua glória. Glória é reconhecimento da ação divina. Glória é celebração da fidelidade divina. Glória é anúncio da intervenção divina. Então, toda vez que você dá glória a Deus, por mais difícil que você esteja, você está dizendo que Deus está agindo naquela situação. Porque glória é fama adquirida por obra realizada. Então, toda vez que eu digo glória a Deus, eu estou na prova, estou dizendo: Deus vai trabalhar para tirar essa prova. Glória a Deus. Eu estou desempregado, mas eu estou dando glória a Deus. Eu estou entendendo que Deus está trabalhando para abrir a porta que está fechada. Glória a Deus. Estou enfermo. Eu estou entendendo que toda vez que eu estou dando glória, meu Deus, pode trabalhar. Isso significa dizer o seguinte: a vontade de Deus é soberana, mas que Deus está trabalhando, Deus trabalha em prol daqueles que glorificam o seu nome. Por isso que o crente ligado em Deus, ele não fica num culto sem adorar o Criador, porque ele sabe que Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias. Então, o culto de Abraão tinha glória. Dar glória a Deus é dizer: Deus trabalha naquilo que eu não posso tocar. Por quê? Eu coloquei ali, ó. Uma das ferramentas do trabalho de Deus é a presciência. Presciência é Deus trabalhar no presente em prol do meu futuro. O futuro para mim é mistério. O que vai acontecer no amanhã, eu não sei, mas Deus está lá. Sabia que o meu Deus já está na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta? Deus já está lá. Então, todas as vezes que eu glorifico a Deus, eu estou dizendo que Deus está trabalhando naquilo que eu não posso tocar. E uma coisa que eu não posso tocar, que eu não posso saber, é o meu futuro. O meu futuro é mistério para mim, para todo mundo, mas para Deus não é. Até Satanás e os anjos não sabem o seu futuro, mas Deus sabe. Deus já está lá. Então, todas as vezes que eu entendo que Deus merece ser glorificado, que Deus merece ser adorado, eu estou dizendo: Deus está trabalhando onde eu não posso trabalhar. Deus opera naquilo que eu não posso mudar. Isso aqui é certo aí. Deus opera naquilo que eu não posso mudar. O que é operar de Deus aqui? Naquilo que eu não posso mudar. Maravilha! Tem coisa que eu não posso mudar, mas Deus, ele é capaz de mudar até a lei da física para me dar vitória. Deus está fazendo mesmo quando eu não vejo. Toda vez que eu glorifico a Deus, é isso aqui, ó. Tem coisa que é imutável para mim, mas Deus, ele pode entrar lá e fazer uma obra, porque Ele é Deus. Ó, Deus está fazendo mesmo quando eu não vejo. Abraão glorifica porque sabia: enquanto ele espera na terra, Deus está trabalhando no céu. Então, esse culto de Abraão tinha glória a Deus. Você quer ver um culto que
Deus pode mudar a história de alguém é um culto onde a adoração é constante. Independente, irmão, independente. Culto de Abraão. Vou terminar esse slide hoje. O culto de Abraão tinha fé. 22:5. Havendo adorado, tornaremos a vós. Fé para ressuscitar. Ele tem fé. E a fé que Abraão tem aqui, revelada em Hebreus 11:17, é a fé de ressurreição. E fé de ressurreição não é fé pequena não, tá aí. Fé de camarada morrer, você acreditar que ele ressuscita. Isso é uma fé extraordinária. Uma fé extraordinária. Então esse culto que Abraão está celebrando para Deus aqui no Moriá é um culto onde a fé se manifesta como fé sobrenatural. Eu acredito em ressurreição. Olha o que ele diz, ó. Ele está dizendo para os dois jovens que estão com ele. Havendo adorado, ele está falando para os dois jovens, ó, ouça o que eu vou dizer. Havendo adorado, tornaremos a vós. Esse tornaremos a vós é ele e Isaac. Ele está disposto. Eu vou matar, mas Deus ressuscita. Ele está acreditando. Eu posso até matar a criança, mas Deus vai ressuscitar ele. Que fé, hein? Quando Abraão disse, havendo adorado, tornaremos a vós, ele está subindo um monte com Isaac. Mas está, ele está, quando ele fala essa frase, ele está subindo um monte com Isaac, viu? Mas está descendo do monte com a promessa. A fé dele é tão grande que ele está sabendo que ele vai subir com Isaac, mas vai descer também com Isaac, a promessa. O verbo está no plural. Eu tornarei. Não é eu tornarei, mas tornaremos. Está no plural. Ele está dizendo, eu não vou voltar sozinho. O menino vai voltar comigo. Por que está dizendo que o menino vai voltar com ele? Ou seja, antes do holocausto, antes da prova, antes do cutelo, antes do altar, a Bíblia interpreta a mente de Abraão. Hebreus 11:19. Considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Ele está dizendo, Hebreu está mostrando para nós, que ele está dizendo, eu posso até matar o menino, mas Deus vai ressuscitar ele. Ele sabia que Deus prometera descendência por Isaac. Ele sabia que Deus não volta atrás da promessa. Ele sabia que Deus não perde uma batalha para a morte. Por isso Abraão raciocina: se eu tiver que matá-lo, Deus vai ressuscitá-lo, porque Deus não faz promessa para depois destruí-la. Essa é a fé que vence a prova. Está entendendo isso aqui? Hebreus está dizendo, a mente de Abraão, o escritor dos Hebreus está entrando na mente de Abraão naquele momento. Eu posso até matar, mas eu mato, mas Deus ressuscita. Eu posso sacrificar, mas Deus... Pela fé, Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Por isso que ele está dizendo, retornaremos. O culto aonde Deus é glorificado e a fé se manifesta como uma fé extraordinária, esse culto pode trazer morto que vai ressuscitar. Esse culto pode colocar gente ruim, que a fé está se manifestando. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tá? Outro elemento. Isso aqui é importante. Isso aqui vira até uma pregação, né? Aí dá para você subdividir aí em vários pontos. Isso aqui é coisa que pouca gente percebe na leitura. No culto que Abraão, culto capítulo 22, estou mostrando, tinha preocupação pela presença do Cordeiro.
está o cordeiro? A pergunta é feita aqui, que é o maior referencial do culto. No caso aí, aponta para Jesus. Tinha preocupação pelo cordeiro, que era o centro do culto. Porque podia ser todos os elementos, mas se não tivesse cordeiro, não tinha sacrifício. Podia ter fogo, podia ter lenha, podia ter glória, mas qual é a maior referência do culto? O cordeiro. Sempre foi. Sem derramamento de sangue não reina esse pecado. Sem o cordeiro não tinha culto. Onde está o cordeiro? A pergunta que sustenta todo o culto verdadeiro é essa: onde está o cordeiro? Se eu não tiver uma preocupação com a presença do cordeiro no culto, não adianta ter fogo, não adianta ter lenha. Se não tiver a preocupação que Isaac tinha, ele diz: meu pai, onde está o cordeiro? E eu gosto disso aqui, que o Isaac está falando isso subindo, tá? Ele não está falando descendo, não. Ele está falando, onde está o cordeiro? Subindo. Ele sente a necessidade do cordeiro subindo, não é descendo. Porque tem gente falando do cordeiro quando está descendo, né? Quando o câncer chega, fala, pastor, ora por mim. Mas antes, ninguém quer saber, né, quando o negócio está. Ele está subindo, lembrando do cordeiro. Tem gente que só vai lembrar do cordeiro quando está descendo. Quando o pau está quebrando para o lado dele. Quando o médico desengana. Quando a morte já está, ele já está vendo assim, ó, a morte, vida. A morte está toda hora fazendo isso para ele. Estou chegando ali. A voz está tão íntimo dele que está chamando ele, ô querido, estou chegando. Aí rapidinho. Ô Jesus, tem misericórdia. Ele revela algo que muitos cultos, isso aqui é uma mensagem poderosa, tá? Essa frase revela algo que muitos cultos perderam, hein? Tem gente que pergunta, onde está o pregador? Onde está o cantor? Onde está o cantor? Onde está o pastor? Mas ninguém se preocupa com a presença de Jesus no ambiente. Tem gente, se o pregador não vir, eles acham que é Jesus o pregador. Hoje está assim, tá? A prioridade do culto não é o monte, não é o altar, não é o fogo, não é a lenha, não é o sacrifício, é o cordeiro. É o cordeiro. O maior referencial do culto é a presença de Jesus. Onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, Jesus falou isso aqui: estarei no meio. Não importa o tamanho da reunião, não importa a estrutura, não importa a composição da equipe, não importa a música. O que distingue o culto de reunião é a presença do cordeiro. Abraão levou lenha, fogo, vou falar do cutelo, fé, mas Isaac sabe: se faltar o cordeiro, falta tudo. Culto que Jesus não vem é um culto que não é culto, né? É um negócio estranho. O culto pode ter estrutura, mas sem o cordeiro não tem essência. Hoje muitos cultos têm organização, que tem que ter tecnologia. Olha nós usando aqui, ó, instrumentos, repertório, microfones, plataforma, mas a pergunta de Isaac ecoa como um martelo espiritual ainda hoje: onde está o cordeiro? Culto pode ter isso aqui tudo, e é bom que tenha, mas não pode faltar a presença de Jesus, que é o cordeiro de Deus. A preocupação de Isaac, eu vou terminar aqui, tá, irmão? Vou terminar aqui. A preocupação de Isaac aponta para a centralidade de Cristo. Isaac não quer culto sem sentido, ele quer culto com o cordeiro. Ele vê fogo, ele vê lenha, ele vê até o altar, ele vê o caminho, mas a pergunta é: cadê aquele que dá sentido a tudo isso?
Cadê aquele que dá sentido a tudo isso? Isaac é a figura, isso aqui é, Isaac é a figura da próxima geração, perguntando pela presença real de Jesus em nossos cultos. Se a nossa geração não vê o Cordeiro, ela perde o interesse pelo altar. O que me faz ficar interessado em buscar Deus, em buscar as coisas de Deus, não é uma boa oratória, não é o camarada falando de grego e hebraico, não é o camarada falando bonitão, é a presença de Jesus. Glória a Deus. Até criança, o que faz criança querer buscar Deus é a presença do Cordeiro. Por isso precisamos mostrar Cristo na pregação, mostrar Cristo na adoração, mostrar Cristo na comunhão, mostrar Cristo na liderança, mostrar Cristo na nossa vida, né? Sem o Cordeiro tudo vira religião, com o Cordeiro tudo vira revelação. Se não tiver a presença de Jesus, não dá. Então aqui, achei que eu ia terminar isso aqui, falta ainda alguns slides aqui. Então, eu acho que eu ia terminar hoje. Irmãos, semana que vem nós vamos estar aqui, eu vou terminar essa matéria aqui, nós vamos começar mesmo, tá? Já para estar terminando. Se vamos falar de fé em nome de Jesus, sem Jesus não é culto, é movimento de homem, é ONG, é outra coisa. Agora o culto que tem Jesus muda tudo. Muda tudo. Quero pedir o nosso